aqui no canal Cida Macedo. E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo certo? De coração, eu espero que vocês estejam bem aí, estejam em paz. Por aqui também vai tudo bem, graças a Deus. Vamos aqui a mais notícias, a mais informações no canal Cida Macedo. E eu espero aí que vocês gostem aqui dessas informações, gostem aqui dessas notícias que eu separei para vocês aqui nessa live. E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Vou aguardar um minutinho, porque por enquanto, né, o YouTube não entregou a live, não notificou, né? Eu acredito que o pessoal vai começar a chegar. O Antônio já tá por aqui. E aí, Antônio, tudo bem com você? A Tereza também tá por aqui, a Simone. Vamos dar sequência aqui a essa live. E a notícia que eu trago para vocês, pessoal, que já é lei, tá? INSS comunica fim das dívidas para aposentados. Mais surpresa na conta, que é esse valor de R$ 3.000. Então, essa notícia que eu quero explicar aqui para vocês, quero trazer para vocês. O Antônio tá por aqui, a Tereza também, a Simone, a Luciana, a Sandra Gabardi, a Ermelinda, a Cristina, a Luciana, a Ana Paula, a Ana Cláudia, o José. Sejam aí, pessoal, todos muito bem-vindos, tá? A mais uma live aqui no canal Cida Macedo. E eu espero, claro, que vocês gostem, tá? Aqui dessas informações, aqui dessas notícias que eu trago para vocês nessa live. Certo, gente? Sejam aí todos muito bem-vindos aí a mais uma live. Fechou? Então, vamos dar início aqui. Já vou até aumentar aqui que eu vou trazer para vocês, tá? Um áudio aonde explica para vocês, tá? Das dívidas. Ô, Cida, pelo amor de Deus, como eu gostaria que isso acontecesse na minha vida. Pessoal, quem tá aí? Aperta, Facida, eu tô apertado. Fala aí pra mim, quem que tá apertado? Cheio de dívida? Tereza por aqui. Tudo bem, Tereza? Jucinei, é isso? Janice por aqui. Maria Gorete. Quem tá aí, pessoal? Fala assim, ó, o negócio tá bravo aqui pro meu lado, hein? Deixa registrado aqui nos comentários, pessoal. Se eu gostaria muito que isso fosse verdade, viu? Meu Deus, ia fazer uma diferença muito grande. Pois é. Então, vou trazer para vocês poderem entender, tá? Para vocês entenderem do que se Saúde, Cida! Deseja saúde aí para mim, que vai voltar em dobro para vocês, hein, gente? Não é isso? Não é o que a gente deseja para nós mesmos, para o próximo que vem em dobro para nós? Isso aí. Beleza. Então, eu vou explicar aqui para vocês, tá? Fica aí na live até o final, que eu vou explicar tudo certinho. Amém, gente. Amém a todos vocês aí que estão me desejando saúde. Deus abençoe. Então, eu vou trazer para vocês essa notícia aqui agora. E aí eu já falo com vocês também, gente, sobre esses R$ 3.000, tá? Vou trazer aqui para vocês. Ó, comercial. Pular o comercial aqui agora para poder trazer aqui para vocês essas informações, beleza? Então vamos lá. Ó. Peraí que eu pegar do zero. Agora vai. Deixa eu aumentar o volume. Pessoal, tem 68 joinhas apenas. Posso contar, pessoal, com a ajuda de vocês? Quando eu bater 100 joinhas aqui agora, eu vou trazer a notícia. Então, bora lá rapidinho subir esse like. Falta 30 joinhas.
Deixa eu ver se vai bater rapidinho aqui esses joinhas aqui. Só pra gente trazer a notícia. Amém, Leonor. Vai dar certo, minha lindona. Saúde, Cida, que Deus te cure. Também estou bem endividado. Vai dar certo, tá? Vai dar certo. Pessoal, fiquem tranquilos, tá bom? Vai dar certo. 20 joinhas, vamos lá. Isso. Obrigada, gente. Me ajuda aí. Me ajuda que eu ajudo vocês, né? Trazendo aqui as informações. Então, ó, 100 joinhas rapidinho aí, hein? Ó o Osvaldo, Dona Carmen. Aí, bateu. Obrigada aí a todos. Aperta o dedo no joinha aí. Isso aí, Sandra. Deus abençoe. Vou trazer então essa notícia sobre o fim das dívidas, tá? E já falo também sobre esses 3.000 reais. Vamos ouvir aqui. Bom, e muita gente não sabe, mas desde 2021 está em vigor a lei do superendividamento. Ela alterou o Código de Defesa do Consumidor e o Estatuto do Idoso, regulamentando a oferta de crédito para pessoas superendividadas, aquelas que não conseguem pagar as suas dívidas, manter o mínimo para sobreviver. Para falar um pouco mais sobre esse assunto, eu recebo... Estão ouvindo bem, pessoal? Faz assim para mim aí, ó. Estão ouvindo bem? O som tá bom? Vou voltar aqui então rapidinho. Bom, e muita gente não sabe, mas desde 2021 está em vigor a lei do superendividamento. Ela alterou o Código de Defesa do Consumidor e o Estatuto do Idoso, regulamentando a oferta de crédito para pessoas superendividadas, aquelas que não conseguem pagar as suas dívidas, manter o mínimo para sobreviver. Para falar um pouco mais sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio o Murilo Teixeira, que é especialista em direito do consumidor. Murilo, essa foi uma mudança boa? Boa tarde a todos. Essa mudança ela não só foi boa, mas como fundamental para as relações de consumo, né? Hoje, as estatísticas apontam que mais da metade da população estão endividadas e cerca de 10% da população não consegue mais pagar as suas dívidas e sobreviver pelo menos seu mínimo existencial, né? Então, foi de grande valia essa regulamentação desde 2021 aqui no Brasil. Ou seja, aquela pessoa super endividada é aquela que realmente comprometeu tudo, está esgotada. Nós gostamos de falar que o superendividamento, ele é sinônimo da morte civil. E o que seria essa morte civil? É quando a pessoa ela não tem condições mais do que ela recebe pagar as suas dívidas. Então acaba que ela entra num ciclo tão vicioso que ela morre, é como se ela estivesse morta em vida. E o que pode provocar isso, assim, o superendividamento? Às vezes é um recurso para isso, para aquilo, vira uma bola de neve? Então, sobre a questão do superendividamento, a gente tem que analisar pelos dois lados. Tanto pelo lado dos fornecedores, quanto pelo lado também dos consumidores. Hoje, a gente vê uma grande falta, né, na própria educação básica das pessoas, questões como educação financeira, né, educação sobre como lidar também, né, com os seus rendimentos, aplicações e a forma como que você vai gastar. Só que também temos que ver o outro lado, que é o lado dos fornecedores. Hoje, a forma de você acessar o crédito e também o marketing, né, aquele marketing abusivo para captar o cliente mesmo e ele se endividar e querer aquele objeto, também tem que ser avaliado. E a lei de superendividamento ela veio para atingir isso também. Tanto regulamentar essa oferta de crédito, essa forma de abordagem aos consumidores, quanto também fazer um tratamento em relação às pessoas que já estejam nessa situação crítica. A gente sabe que tem muita gente, né, que está devendo e tem empresa que chega e simplesmente oferece, olha, eu estou com crédito aqui, não importa se você está negativado, a gente tem a solução para você. Aí ela oferece o crédito consignado. Teve mudança também? Exatamente. A lei de superendividamento ela veio para limitar, inclusive, essa porcentagem, né? Hoje, de acordo com as normas que estão postas, né? No máximo pode comprometer 40% do salário, sendo que 35% seria o empréstimo consignado e 5% seria aquele crédito rotativo do cartão de crédito, chegando a até 40%. E é difícil porque mesmo sendo um percentual pequeno, às vezes a pessoa também não consegue honrar com aquele compromisso, né? Exatamente, ela não consegue honrar com aquele compromisso e aí é onde entra todos os dispositivos, né, na lei de superendividamento para tratar esse tipo de situação. A gente tem um outro tópico aqui que é a proteção aos vulneráveis. Aí a gente coloca
pessoas que são pensionistas, que estão com algum tipo de afastamento, idosos, vai ter algum tipo de mecanismo para poder blindar para que eles não sejam atingidos? Sim, sobre a questão dos vulneráveis, né, a própria doutrina consumerista, ela ainda, inclusive, ela aponta os hipervulneráveis, que seriam os idosos, né, os aposentados, os enfermos, os analfabetos, a fim de que eles possam ter todo um regramento específico para eles. E aí, dentro desse sentido, existe o próprio marketing abusivo contra eles. Então, quando for apresentada uma proposta de empréstimo consignado, por exemplo, eles têm que ter consciência de todo o custo efetivo total, que é a sigla 7. Então, quando ele for adquirir um financiamento ou um empréstimo, ele tem que ter noção de maneira clara, né, precisa e bem objetiva nesses contratos, o quanto que seria o custo, né, total daquele financiamento que ele está adquirindo, né? Quais seriam a quantidade de parcela e quanto que ele adquiriu de empréstimo e quanto que ele vai pagar ao final. E isso tem que estar de maneira muito clara. Outras medidas também que são adotadas para esse público-alvo seriam a questão do marketing, né? A questão da contratação. Então, a partir do momento que ele adquire, por exemplo, um empréstimo consignado, ele tem 7 dias, né, para se arrepender, que é o direito ao arrependimento, específico para esse nicho. Outro ponto também a ser destacado para esse público é a questão também da forma como eles lidam na questão da abordagem de contratação. Existe uma norma, principalmente do INSS, no sentido de que contratações virtuais seriam vedadas. Então, todo tipo de contratação teria que ser física, no ambiente mesmo ali daquela financeira, né, ou do banco. Mas a gente tem visto muito isso acontecer, né? Ligam e fazem perguntas avulsas para ouvir o sim ou não. E aí, de repente, quando o aposentado percebe, foi feita uma contratação de um consignado e aí a dívida já começou a aumentar mais uma vez. Nesse caso, pode ser considerado até mesmo um estelionato para cima deles? Então, esse é um tema bastante polêmico que, do ponto de vista prático, está acontecendo demais, que são os empréstimos consignados nas aposentadorias, né, sem a pessoa adquirir essa contratação. O que a gente aconselha nesse tipo de caso é você ir, né, no caso, essa vítima, ir diretamente no INSS e informar que você não quer aquele produto que está sendo descontado ali na sua aposentadoria ou na sua pensão. E se mesmo assim não der certo, a gente aconselha este consumidor ele procurar os órgãos de defesa do consumidor, e aí nós podemos citar os PROCONs municipais e o PROCON estadual também, ou, de fato, entrar na própria justiça a fim de que você possa blindar, né, e travar esses descontos mensais na sua aposentadoria ou na sua pensão. No começo da nossa entrevista, você mencionou que existe um mínimo para que a pessoa possa sobreviver. Vamos considerar, então, uma pessoa que receba o salário mínimo mesmo, R$ 1.518. Quanto que deveria ser o mínimo para ela poder fazer, por exemplo, uma repactuação da sua dívida, conseguir negociar? Essa pergunta ela é interessantíssima, porque o direito ele é muito dinâmico, né? Ele é muito vivo. Quando a lei foi criada lá em 2021, não existia ainda uma porcentagem fixa. Só que a jurisprudência, né, as decisões dos tribunais de justiça, elas vão se atualizando, né, vão progredindo a ponto de chegar a uma definição do que seria esse mínimo existencial. Hoje, de acordo com as decisões mais recentes dos tribunais de justiça, esse limite, né, esse mínimo que poderia ser descontado relacionado à dívida seria 35%. Então, por exemplo, você tem um salário lá, um salário mínimo. Até 35% pode ser travado para descontar essas dívidas. E aí podemos incluir todo tipo de dívida, tanto de empréstimos quanto questões também contraídas, por exemplo, com uma empresa de eletrodoméstico, né? Água, telefone, todas as suas dívidas teriam que ser o máximo de 35%. O restante seria para a pessoa poder sobreviver. Tá certo, Murilo. Muito obrigado pela participação com a gente, sobretudo pelos esclarecimentos aqui com os nossos telespectadores. Então, pessoal, o que acontece, né? Essa lei do superendividamento, ela já está valendo desde 2021, não é isso? Deixa eu só pegar esse ponto aqui, ó. A gente comprometeu tudo, tá esgotado. E muita gente não sabe, mas desde 2021 está em vigor a lei do superendividamento. Ela alterou o Código de Defesa do Consumidor e o Estatuto do Idoso, regulamentando a oferta de crédito para pessoas superendividadas, aquelas que não conseguem pagar as suas dívidas, manter o mínimo para sobreviver. Certo, gente? Então, essa lei, ela está valendo desde 2021, tá?
Então, desde 2021, tá? Os idosos podem contar com essa lei aí do superendividamento, certo? E eu quis trazer esse vídeo aqui para vocês, porque esse vídeo explica aí como é que funciona a lei do superendividamento para vocês, certo, pessoal? Então, agora o que que acontece aqui? Surpresa na conta, né? Cida, que valor que é esse aí de R$ 3.000? Pessoal, não sei, tá? Na verdade, assim, eu sei sim. Não é para todos, por quê? Muitos aposentados, muitos pensionistas que estão aguardando os descontos indevidos, eles estão como? Eles estão em análise, né? Porém, muitos aposentados também saíram da análise e conseguiram visualizar o seu extrato de pagamento. Então, muitos aposentados, muitos pensionistas, tá? Vai receber a grana deste mês com os descontos indevidos, pelo menos R$ 3.000, tá? Tem aposentados me procurando para falar, Cida, junto com o meu pagamento, eu vou receber pelo menos R$ 3.000, tá? Tá na minha conta, tá bom? Então, muitos já estão aguardando essas datas, tá? Para receber os descontos indevidos, tá? Já tem data. Quem já tem aí, pessoal, só para confirmar o que eu tô falando, quem já está com data marcada para receber os descontos indevidos? Eu já recebi o meu, Cida, graças a Deus. Olha lá, dona Marli já foi. Graças a Deus, né, dona Marli? Ó, olha só. Quero aqui alertar a todos que para ir no aplicativo do banco, onde recebem um salário, e tocar no item empréstimo. Depois, meus empréstimos. Assim assim vocês vão ver se tem algum empréstimo para você, algum empréstimo que você não fez. Então, vamos lá, ó, informação importante da Sandra Godart aqui, ó. Ela falou que é para vocês irem no aplicativo do banco, onde vocês recebem o salário, vocês vão tocar no item empréstimo, tá? E depois, meus empréstimos. Assim, vocês conseguem ver, tá? Se tem aí algum empréstimo, se fizeram algum empréstimo aí no nome de vocês, se tem algum empréstimo que vocês não fez, tá? Então, sigam aí esse passo a passo, beleza? Não entendi o que o José falou, do Loas. Como se eu recebo atrasado? Já recebi dia 24, se ainda não recebi nada ainda, calma, tá, gente? Vocês lembram que lá atrás eles estavam informando que iria pagar pelo menos para 100 mil aposentados aí diariamente? Tá caindo, e vocês que estão em análise, fiquem tranquilos, tá? Fiquem tranquilos que vocês também vão receber, gente, tá? Vai dar tudo certo para vocês também. Então, muitos aposentados me procurando, falando que vai receber pelo menos esse valor aí de R$ 3.000. E aí, muita gente ficou me perguntando se era para todos, e não, tá? Porque são valores diferentes. Onde eu recebo? Como assim, José? Eu não entendi a sua pergunta. Eu não tenho como ver, Ana. Cida, vê o meu aí. Eu não tenho, minha lindona, como ver para você. Por favor, me esclareça, Cida. Uma coisa, recebo o BPC. Fiz empréstimo de 16 mil e o desconto é de quase R$ 500. E tem pessoas falando que é muito alto o desconto. Recebo 1.025 mensal. Então, José, o que acontece aqui? Eu te entendo, tá? Realmente, você pegar 16 mil, né? E o desconto de R$ 500,
É muito alto? Sim, mas infelizmente esse é o juros que eles cobram. Infelizmente, gente, você que precisa de empréstimo consignado, já tenha algo em mente, algo na cabeça de vocês. Os juros não é baixo, tá? Infelizmente, José, eu acredito que esteja certo esse valor. Eu acredito, porque os juros é altíssimo. Os juros é altíssimo. Não, Cida, para você ver minha pergunta que eu fiz. Já veio dinheiro, mas está em análise ainda. Deixa eu ver a Ana Cláudia aqui. Ah, veio a pergunta, tá? Cida, eu recebi o meu. Só que ainda tá falando que tá em análise. Talvez, Ana, o aplicativo não atualizou. O sistema do INSS talvez não atualizou, tá bom? Pode ser que tenha aposentados recebendo 2 vezes, sim, mas depois o INSS vai descontar 30% desses aposentados que receberam 2 vezes. Então você fica esperta, tá bom? Mas às vezes o aplicativo não atualizou, certo? Beleza? Pessoal, essa foi a live de hoje. Claro que eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, capricha aí no meu like, se inscreva no canal e compartilhe essas informações com os seus contatos do WhatsApp e redes sociais. E até às 6h30, né? Aproximadamente 6h30 a gente volta. Fiquem com Deus, tá? Tchau, tchau.